A paz do Senhor para a igreja. Hoje o estudo sobre Pentecostes. O que é Pentecostes? Um cumprimento da festa do judeu, a festa do pão asmo, da colheita de Samarina, conhecida também como a festa do tabernáculo, hoje em dia conhecida como festa de Samarina. Então, Pentecostes, um cumprimento de Pentecostes. Muitos estudiosos nos dias de hoje apresentam Pentecostes como a descida do Espírito Santo. E é verdade, eles estão reunidos no mesmo lugar, desceu sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo. A descida do Espírito Santo em Pentecostes foi para dar poder aos discípulos. Eles começaram a falar em outras línguas de acordo com o Espírito lhe ordenava a falar. Não é uma língua estranha, é uma habilidade de língua, porque lá tinha judeu, grego, reunido tudo no mesmo lugar, e Pedro falou a língua deles todinho de acordo com o que o Espírito Santo lhe ensinou. Então não é uma língua estranha, é uma habilidade de língua ou um intérprete de língua. Mas a pergunta nos dias de hoje, aqui é o batismo da igreja com o Espírito Santo? Não é o batismo. Aqui é o revestimento de poder. De poder. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 1 e o verso 4 e o 5. E estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse dele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a promessa é lá em Lucas 24, 49, essa daqui. Os discípulos foram batizados antes da festa de Pentecostes, lá em Atos. Observe bem que a virtude do Espírito Santo, no verso 8 do capítulo 1, mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até e Samarina e até os confins da terra. Até os confins da terra. Aqui nós vimos que a descida de Pentecostes é para poder. Batizado com o Espírito Santo foi a promessa por discípulo. Mas hoje, como é que eu sou batizado com o Espírito Santo? João 7, 38. Quando a gente crê em Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, seremos batizados. Em João 20, verso 19, quando Jesus desceu, disse: assim que o Pai me deu, eu enviarei a vós. E assopou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Vamos abrir em Atos 10. Em Atos 10, para nós entender o que é o batismo e o que é o poder. Atos 10, 43. E este dão testemunha, todos os profetas, que todos quanto lhe creram, receberam os perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouvia a palavra. E os fiéis da crucificação se maravilhavam de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Então, os gentios têm o dom do Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer no 47 do 10 de Atos: então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar as águas para que não seja batizado este que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. O batismo do Espírito Santo é diferente do batismo da água. Nós vemos uma passagem no mesmo livro de Atos que Apolo era poderoso nas escrituras e só conhecia o batismo da água, não conhecia ainda e nem tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo, com a imposição de mão, ele recebeu o Espírito Santo. Então batismo, receber virtude e dons são diferentes. A habilidade de língua era um testemunho que os judeus, quando viram, acreditaram que eles estiveram mesmo com Jesus e que viram falar em outras línguas, porque Pedro e João eram doutores, analfabetos, e falar naquelas línguas deles, que as línguas difíceis, que tinha reunido lá toda a nação debaixo do céu. Então, em João 7, 38, quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Mas a palavra de Mateus 28,
17, 20, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a pergunta. Como é que eu posso batizar uma pessoa com o Espírito Santo? Mas ensinai a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, você só é batizado quando você crê no sacrifício da cruz. Um só batismo e uma só fé. Romanos 6, do capítulo 1 até o 6. Que Deus abençoe em Cristo, que essas palavras são verdadeiras, que está nas Escrituras. Amém? A gente está gravando.